Olá! Estamos em mais um episódio aqui do nosso Heavycast, onde a gente escala o time dos sonhos. Para você, empreendedor profissional que quer ficar atento a tudo que está acontecendo no mundo corporativo, no mundo dos negócios. Aqui a gente fala de carreira, de estratégia, de empreendedorismo. E hoje eu tenho a honra de receber nesse episódio uma dupla que está no meu coração. São extremamente competentes, vem crescendo muito. Quero trazer para vocês, para que vocês conheçam mais o Marcos Vinícius e o João Vitor Alonso, que estão à frente da GIN Digital. Vamos falar muito hoje sobre marketing digital. E olha só, gente, o currículo dessa dupla. O Marcos Vinícius é CEO da GIN, é uma agência de marketing especializada em branding, performance e inteligência artificial aplicada aos negócios. Ele é professor do LinkedIn Learning e possui certificação internacional da Meta Certified Business Marketing Strategist. É uma das principais credenciais da Meta para estratégias de marketing. Ele tem aí mais de 350 projetos já entregue, ajudando empresas a transformar a estratégia em crescimento e resultado. É formado em desenho industrial pela Universidade de Brasília e também é palestrante, gente. Tem muita coisa para a gente conversar com ele. E o João Vitor. João Vitor é economista pelo UNB, tem MBA em Controladoria e Finanças pela USP, foi CEO da Prólogo e é atual CEO da GIN, conselheiro da Moai, então também é meu parceiro lá na Moai, em conselho estratégico, e é presidente do Comitê de Empreendedores da Anshan. Gente, o papo hoje vai ser muito bom, né? Quero dar as boas-vindas a vocês. É uma honra ter vocês aqui. Que bom que a gente conseguiu casar a agenda para tê-los. E quero começar dando espaço para vocês. Queria que vocês dissessem quem era o João Vitor e quem era o Marcos antes da GIN. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer. Eu acho que, acima de qualquer relação profissional que a gente construiu, acho que a gente construiu uma relação de carinho e admiração muito grande. Pra quem não sabe, a Carol foi nossa conselheira há alguns anos atrás, 2023. Fez muita diferença na nossa trajetória. E a gente não quis largar, né? Gente, independente do conselho do ano, a Carol sempre foi uma pessoa, uma âncora pra gente. Então, obrigado por estar aqui. Eu acho que a gente vai ter um momento super... não só descontraído, mas assim, eu acho que a gente tem trocas e experiências que, para quem assistir, acho que pode ser super positivo. Carol, obrigado pelo convite. Reforço aqui o agradecimento do Marcos. Estamos muito animados de estar aqui fazendo parte do Heavycast, que a gente consiga contar um pouquinho da nossa jornada empreendedora, dos nossos aprendizados, para quem eventualmente ou está querendo começar ou já está no mercado, que a gente consiga trocar algumas figurinhas e colaborar aqui com esse programa. Gente, que honra. Mas me contem. Eu já sei, mas quem está escutando a gente pode ser que não saiba. Quem eram vocês antes da GIN? Então, acho que sempre fui uma pessoa criativa, a mente a mil, e sempre entendi que no meu futuro profissional, desde criança, era algo sobre a criatividade. Aquele momento de escolher o vestibular, optei pelo design na UNB. Eu entendi que o design seria o mais amplo, que eu poderia ter um pé na comunicação, na publicidade, na arquitetura, olhando de uma forma a comunicação um pouco mais ampla. Acabei entrando e nessa trajetória, minha primeira experiência profissional, apesar de sempre já ter trabalhado como freelancer, fui um dos primeiros ali a usar o Photoshop, restaurar fotos e começar a ganhar dinheiro desde a adolescência com o design e a comunicação. Mas o meu primeiro emprego formal mesmo foi como estagiário na Presidência da República, que foi incrível, assim, porque eu tive acesso a gestores muito bons que realmente me desenvolveram. Acho que eu nunca fui estagiário só do cafezinho. Acho que eu tive muita sorte na minha trajetória de ter líderes que me ajudaram a me desenvolver. Ao mesmo tempo, também entendi que o serviço público não era para mim. Acho que tem que ter gente boa e foda no mercado público e privado, mas eu entendi que minha cabeça era um pouco mais agitada para aquilo. Então, passei um ano, em seguida fui estagiário no governo alemão, na cooperação internacional aqui no Brasil, que é a GIZ. Em seguida fui contratado, virei de estagiário a assessor técnico júnior, depois assessor técnico. Então, minha carreira foi baseada nisso. E aí, pro desespero dos meus pais, eu saí para empreender. Saí de um CLT ali. E aí, comecei a empreender com restaurantes e franquias. Então, foram 7 anos aí. Então, eu vim do design, do branding. Meu TCC foi padronização visual para franquias, que era o universo que eu estava vivendo. E eu falei, cara, mesmo na UNB, que costuma ser muito acadêmico, eu falei, cara, eu vou trazer um viés mais comercial, que sempre, né, tive fazendo muita coisa ao mesmo tempo, startups, eu achava que eu ia ser o próximo Zuckerberg. A gente tem que errar, né, para trazer essa trajetória. E aí foram 7 anos, e aí realmente vi o chamado de voltar para minha área fim, que de fato era comunicação. E
a Gin, na verdade, foi uma oportunidade. Não pensei, nossa, vou abrir uma agência. Na verdade, eu abri um CNPJ para atender um projeto, uma nota fiscal ali no meio de 2019. Nasceu a MV Comunicação. Nem fiz branding, foi tipo as iniciais de Marcos Vinícius e foi. E a coisa foi tomando uma proporção. Então, até a pandemia, era só eu. E aí, durante aquele caos que vivemos, a digitalização e a necessidade de estar no digital ou estar melhor foi acelerada drasticamente. Então, a gente começou a crescer, veio um primeiro colaborador de forma remota ainda ali durante a pandemia. E aí, terminamos o ano, eu mais 6 pessoas. E nesse período, tive a sorte ali num coworking de me deparar com um cara que eu achava... Comecei a admirar, que eu acho que o primeiro ponto é a admiração. Geralmente, nós éramos os primeiros a chegar, os últimos a sair. Almoçávamos juntos, tomávamos café. E fui sentindo ali uma sinergia. Eu tinha saído um pouco machucado de outras sociedades. Falei, eu não quero sócio. Eu não quero isso pra mim, não. Mas Deus ali vai colocando. Eu falei, cara, esse cara é bom. E ele é bom nas áreas que eu sou ruim. E eu acho que eu demorei muito a entender o que eu era ruim, e isso me doía, mas tá tudo bem, eu não preciso ser bom em tudo, mas eu preciso ser gente boa em tudo. E aí eu falei, cara, esse cara é organizado, chato de planilha, gosta de um contrato. E aí eu conheci o João Vitor. Chamei ele pra ser sócio, eu criei toda uma estratégia na minha cabeça, que foi, vou levar ele num restaurante, fiz um PPT. Por que o João Vitor deve ser sócio do Marcos? Todos os números, que eu sabia que era um cara numérico, então não era de números, mas eu sempre tive a agência organizada o máximo possível desde o começo. Já tinha, inclusive, a Fortuno, que cuidava do nosso BPO, fui, inclusive, o cliente número 1 deles lá no passado. Fiz o PPT e levei o João no restaurante japonês. Aí, chegando lá, eu descobri que ele não comia peixe. Pensei, meu Deus, minha estratégia de pitch acabou. Mas deu certo, né, João Vitor? Interessante que a Carol, ela começou com a pergunta que foi: o que vocês eram antes de vocês serem sócios da Gin, né? Logo antes de ser sócio da Gin, eu era cliente do Marcos. Então, essa foi a nossa última relação antes da gente se tornar sócio. Acho que a gente vem de backgrounds extremamente complementares, né? Como você falou, eu sou economista de formação, venho de uma área talvez mais numérica, mais exatas, enquanto a Gin é tão criativa, esse nosso mercado de publicidade. E foi muito interessante, porque a minha jornada começou no mercado de startups. Inclusive, cheguei a participar de um processo de aceleração do próprio Banco Central. Tem umas fotos de quando eu era recém-formado lá. A gente fazia uma espécie de, que eles chamam de sandbox, que é um ambiente controlado em que se permite testes com fintechs. Depois tive a oportunidade, como você comentou, de ser CEO do Prolo, que era uma empresa de consultoria. Fiquei à frente da empresa. E foi muito interessante, que ela me trouxe muitos insights que eu levo para a Gin até hoje, assim. Era uma experiência onde a gente já tinha uma equipe de umas 7, 8 pessoas, já tinha um escritório, então já tinha assim, a gente já tinha uma estrutura de custos fixas e a gente tinha uma receita extremamente variável. Para quem trabalha com consultoria talvez se depare com isso. E a gente tinha clientes B2B, né? Inclusive na época o Marcos e a empresa dele, na época a MV Comunicação, foi contratada para ajudar a gente com um projeto em que a gente estava atendendo o Banco do Brasil. A gente fazia projetos para grandes empresas, Ambev foi nossa cliente, então... E aí, nesse processo de jornada, eu me deparei com o Marcos e eu falei, cara, esse aqui talvez seja um mercado que eu acho que eu conseguiria agregar, né? Nesse caos criativo, de repente, alguém mais centrado conseguiria trazer um viés complementar. Eu vi a ascensão do mercado de marketing digital, como o Marcos falou, na época da pandemia. Acho que muitos mercados sofreram muito, mas outros também se encontraram em oportunidades. E aí a gente chegou nesse meio termo aí, enfim, graças a Deus vem dando certo até hoje. Poxa, que legal, gente. E sociedade é muito essa complementariedade mesmo, né? Eu acho que quando se entende isso, o potencial para crescer é enorme. Como você falou, Marcos, eu tenho que saber em que eu sou bom e em que eu não sou bom, né? E a sociedade complementar, ela ajuda muito. Eu acho que quando tem disputa de espaço, isso é complexo. É desgastante. E às vezes tem conversas que são difíceis, né? Tem conversa, tem discordância, tem... Isso é natural. Geralmente 2 vezes por dia. Então, assim é saudável, né? A gente tem um encontro que é, em geral, toda terça-feira. E, assim, muitas vezes a gente tem, eu diria, realinhamentos, né? Vamos colocar o trem de volta no trilho. Acho que não é um desgaste, mas é importante para que a gente esteja, de fato, caminhando na mesma direção, buscando as mesmas coisas. Mas eu acho que esse vale até aprofundar, porque eu acho que, às vezes, a gente fica na nossa bolha, até numa bolha de empresários que estão num certo grau de maturidade, a gente acha que isso acontece com todo mundo.
E, cara, a gente tem muitos rituais na Gin e rituais entre nós. Então, essa reunião, ela é tipo assim, sagrada. Então, toda terça-feira, às 11 horas. E se não tem, porque pode acontecer uma coisa de agenda, é tipo, quarta-feira, tal, é pelo menos 1 hora que os dois param e cada um leva suas pautas. Em geral, o João organiza mais as pautas ali e a gente vai discutir sobre RH, sobre comercial, o que ele precisa de ajuda, um cliente que está reclamando, ou alguém da equipe que vai precisar de uma atenção especial. Então é um momento que a gente tem que se desligar do resto. E isso eu acho que a gente faz, sei lá, já há uns 3, 4 anos. Sim. E acho que hoje a gente tá fazendo 7, né? Então a gente tem acho que é um grau de maturidade em relação a isso, que mesmo as conversas difíceis não podem ser acumuladas. Que eu acho que essa é parte da resolução, sim, sabe? Sim, e é muito comum a gente receber, conversar com empresários e receber, às vezes, esse tipo de colocação. Eu tô com um problema com o meu sócio, mas você já falou? Não. Isso é muito comum, né? Então, eu brinco que é um tipo um ritual, é uma lavanderia, né? Exato. Lavanderia Gin. A gente tem uma lavanderia heavy também. Tem que lavar uma roupa suja ali para, né, as coisas ficarem bem. Vamos falar, gente, sobre os rituais da Gin, porque a gente tem um bloco só para falar de cultura. Eles são incríveis, tem muita coisa legal. Então, você está acompanhando o episódio, espera um pouquinho que a gente vai entrar em todas as questões de rituais. Eu acho que esse já é um ritual extremamente relevante, que muitos empresários, como você falou, a gente imagina que estão no nível de maturidade e que às vezes não estão, né? As conversas não são maduras o suficientes e não acontecem com a frequência suficiente, né, para prever problemas e resolver problemas. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Gin, né? A Gin e aí vou falar da minha experiência como cliente agora, porque nós somos clientes, somos também fornecedores, gente, da Gin, né? Nos tornamos. Mas a Gin, em 2025, se tornou parceira oficial do Google. Vocês têm uma forma de trabalho muito diferente, eu falo como cliente, e eu lembro de ter escutado vocês falando do perfil do cliente que vocês queriam para vocês. Eu já vinha experimentando no meu mundo, né, de empreendedora, eu empreendo desde os 23 anos, atuar com outras agências. Eu atuei com outras agências no passado. E escutando vocês, nos conhecemos no conselho, né, da Moai, eu estava como coordenadora de conselho, vocês como membros do conselho na época. E eu comecei a olhar, eu falei, gente, eles são muito diferenciados, eles têm uma visão de negócio muito diferente, não é aquela visão de um marketing isolado, e que muitas vezes a gente vê as pessoas ainda nessa pegada, e nos atendem, vai completar 4 anos que a gente tem nossa parceria, né? A gente tinha acabado de lançar a marca nova, e a gente precisava, de fato, se estabelecer com essa marca, e todo esse percurso foi muito pautado e direcionado por vocês. Então, agradecer muito também a parceria. A gente escuta, inclusive, muitas pessoas falando, nossa, que legal, nossa, vocês estão aparecendo mais. Eu falei, agradeço a nossa agência, porque tudo isso tem, né, tem muito toque deles, o direcionamento deles. Então, eu queria que vocês contassem um pouco do que é a agência, o que vocês veem, de fato, como o grande diferencial de vocês no mercado. Quando eu brinco que a gente nasce com alguns aplicativos, é igual quando você compra o celular, ele já vem com vários aplicativos instalados, né? Então eu nasci com o aplicativo da criatividade, da comunicação, mas eu entendi lá no passado que ser só criativo não me levaria aonde eu gostaria de chegar. Quantas pessoas muito criativas eu já vi ao longo da trajetória, mas que não alcançaram ambições que eu tenho. E aí eu sempre pensei, cara, eu preciso de ser um profissional criativo, mas mais organizado. E aí eu acho que eu instalei esse aplicativo da organização na minha vida, em algum momento, que eu acho que até minha vida pessoal começou a dar mais certo e menos BO. E aí, principalmente com a entrada do João, que por mais que eu tivesse a vontade, eu não tinha total capacidade de uma organização tão boa quanto ele tem. Então acho que a gente somou 2 forças, que é a criatividade, o entendimento da comunicação, do marketing enquanto área e de uma organização de negócio, de padrão, de rotinas muito grande. Então, acho que associar isso, porque em geral no nosso mercado as pessoas se baseiam só na criatividade, mas ela é 30% do que faz o meu cliente ter um resultado. Então, acho que a gente teve um diferencial muito grande de ter uma base de criatividade muito sólida, um organizacional, e aí eu acho que os outros 33%, ele faz os cálculos. Uhum. Mas se eu pudesse dividir, tem a ver com a cultura, que eu acho que é parte do que a gente quer explorar aqui hoje, porque é dia a dia a cultura, mas é isso que faz eu ter um time capacitado, feliz e que tenha
a capacidade de entregar o que cada cliente precisa numa transformação que o que funcionou hoje não vai funcionar amanhã e assim por diante. Eu acho que é legal assim, contar para o pessoal de casa que ainda não conhece a Gin, ou talvez não conheça tanto sobre o mercado de agências de marketing. Assim. Nós hoje somos uma agência de 7 anos. Ao longo desse período aí, a gente já atendeu mais de 400 CNPJs diferentes. A gente hoje tem tanto produtos recorrentes quanto produtos pontuais. Então, às vezes a gente constrói um site ou faz um vídeo institucional, mas como a Heavy tem vários outros clientes que a gente desenvolve um projeto de acompanhamento, campanhas, planejamento, etc. E é muito bacana que, ao longo da trajetória, a gente foi fazendo planejamentos estratégicos e foi identificando novidades, mudanças que a gente ia ter que fazer. Né? Então, por exemplo, a gente foi uma agência que começou muito do branding, depois, na época até que eu já estava com o Marcos, ele já tinha alguns projetos de redes sociais, alguns projetos que já desenvolviam um trabalho de médio e longo prazo. E ao longo dos anos a gente foi entendendo que, por exemplo, a gente se profissionalizou bem mais em relação a UX e UI, que é a nossa área de desenvolvimento de sites e landing pages. Nossa área de tráfego pago cresceu muito nos últimos anos, que também foi um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Então, a gente foi entendendo necessidades do mercado, entendendo o que a gente podia agregar, até para que, primeiro, a gente pudesse ter um serviço mais completo, para que a gente conseguisse atender clientes diferentes. Né? Teve uma hora que você falou assim, quem é esse cliente que vocês estavam buscando? Aquela máxima de que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Né? A Gin é uma agência corporativa. A gente é uma agência talvez mais séria comparado a algumas outras. Então a gente está buscando muitas vezes um escritório de advocacia, uma contabilidade, uma empresa de RH. Então hoje, por exemplo, a gente atende escolas, hospitais, que é muitas vezes um cliente que cobra um profissionalismo que ele vem acompanhado de vários outros processos que estão por trás disso tudo. Excelente. E eu acho que um ponto que é relevante, que a gente olha mercado e encontra tendências, mas o que eu sou diferente desse mercado? Então, enquanto todo mundo estava apostando só performance, tráfego pago, número, clique, falei, cara, isso é parte, isso não é o todo. E eu acho que isso não é sustentável. E quando eu apoiei isso lá no passado, eu recebi muita crítica, mas hoje eu acho que foi um acerto. E a gente se posicionou que marcas fortes vendem mais. Esse é o nosso slogan, essa é a nossa filosofia. E para eu ter uma marca forte, não é uma coisa, uma ação com o influenciador, um site ou uma rede social legal. É uma série de fatores que, coordenados e indo numa mesma direção, torna a marca cada vez mais forte na cabeça do consumidor para quando ele precisar daquele serviço ou produto, é a primeira que vem em mente. Em geral, para o consumidor decidir uma compra de mais ou menos R$500, ele precisa de 7 contatos positivos com uma marca. Então a gente entende que essa é uma trajetória e aí por isso hoje os serviços da Gin, a gente tenta ser uma agência que resolve 90% da demanda de comunicação e marketing de uma empresa. Então fazendo o audiovisual, o tráfego, o social, influenciadores e assim por diante. Gente, faz muita diferença. Eu hoje, quando eu vou apresentar a minha empresa, eu tenho esse papel do comercial na empresa, né? E assim, hoje vocês têm essa divisão de papéis, que eu acho que isso é extremamente relevante também num negócio, numa sociedade. Temos também eu e Kelly, mas eu falo que quando eu vou fazer o comercial, João, hoje, né, hoje dentro da estrutura que eu tenho da minha página ali no Instagram, que vocês cuidam, eu falo, olha, você quer conhecer um pouquinho mais sobre a gente? Eu mando o site e falo, confere um pouco do nosso conteúdo também. Legal. Então, você já ganha autoridade por tudo aquilo que você vem fazendo, né? E não é de uma hora para outra, é realmente uma construção. Então, faz muita diferença, gente, ser bem feito, né? Realmente vira chave. E, Carol, às vezes chegam alguns empresários e falam, eu nunca vendi pelo Instagram. Mas a pergunta é, quantas vendas você perdeu pelo seu Instagram? Porque vender o que o marketing digital, tudo é rastreável e tudo é dado. Infelizmente não é. Então, por exemplo, quantas pessoas, se você olhar sua página, tem 10 mil seguidores, mas se você olhar os insights lá no Instagram, você vai ver que sempre a quantidade de pessoas que passaram nessa página é maior. Então, quantas pessoas passaram e não deixaram rastro, não comentaram, não compartilharam, mas essa pessoa te stalkeou. Hoje Sim. Você não vai no restaurante antes de olhar o Instagram e o Google Meu Negócio. Hoje você não fecha com uma consultoria entendendo site, Google Meu Negócio, redes sociais. Então, quando a gente fala de vender pelo Instagram, não é só a venda ser fechada lá. Dificilmente vai ser. Principalmente quanto mais B2B e mais complexa a venda. Mas a rede social sempre está nessa jornada de consideração. Eu continuo falando com esse comercial, eu vou mandar um inbox ali ou um WhatsApp pro João, pra Carol, que são comerciais.
Eu falo que o marketing tem que ajudar para o comercial só fazer o gol. É uma influência muito grande das Exatamente. redes, né? Com certeza, isso ficou muito claro para mim, tá? Assim, com o tempo de atuação com vocês. O que vocês consideram os maiores orgulhos de vocês na GIM? Nossa, que pergunta profunda. Né? Aqui é pergunta de recrutamento, seleção e promoção e... Cara, uma coisa que eu acho que eu e o Marcos a gente tem de característica em comum, que acho que isso varia muito de toda a sociedade, porque é muito pessoal, é o quanto que nós dois a gente não gosta de fechar portas. E eu acho que isso marca muito a nossa relação com clientes, com equipe. Eu acho que, pegando alguns exemplos assim, né? Eu acho que talvez outros empresários não gostem quando eles perdem um cliente. Mas acho que pra gente dói ainda mais quando isso acontece, e principalmente da gente entender o que eventualmente pode ter acontecido, o que a gente teve de erro, etc. Eu acho que uma coisa que, pelo menos eu me orgulho muito, é muito essa relação que eu acho que eu e o Marcos a gente tem com todas as pessoas que passaram pela GIM enquanto equipe e enquanto clientes. Eu vou pegar alguns exemplos de forma bem prática. Eu estava falando disso com o Marcos semana passada. Todas as pessoas que já foram nossos chefes durante a nossa jornada CLT foram ou são clientes da GIM hoje. É uma relação muito assim de carinho, de admiração, de parceria, mesmo que, enfim, naquele momento não fazia mais sentido a gente continuar trabalhando naquela empresa. De alguma forma, voltam para a GIM depois em algum momento. Né? A gente está com um projeto essa semana, inclusive, com uma pessoa que já foi cliente nossa várias outras vezes, então é muito comum, às vezes, a gente ter essa reincidência no mercado corporativo, esse upsell, né? Muitas vezes, então... É uma coisa que me dá muita felicidade a gente poder contar essas histórias, em vez daquela, nossa, o cliente vem, fica aqui um mês, sai. Tipo, para quem trabalha com serviço é uma coisa tão difícil a gente trabalhar nesse mercado da LTV, né, de prolongar essas relações ou de fazer com que elas se tornem repetições, enfim. Não sei se você tem algum outro que você queira comentar, mas... Quando a gente se uniu e fez o rebrand de MV para GIM Digital, a gente pensou muito em negócio e a gente falou, a gente vai fazer missão, visão, valores. Falou, cara, vamos trazer algo novo. Aí o João falou, vamos pensar num tripé? E massa, porque o tripé, a gente tem o mesmo nível de importância de 3 pilares e se você tira um, cai os outros 2. Então, são tão importantes quanto. E naquele momento, em 2000 tô ruim de data, já tem um tempinho. 2021, a gente colocou os 3 pilares que norteiam a GIM, que é amanhã seremos maior do que somos hoje. Então a gente tem sede de crescer, a gente é ambicioso e a gente trabalha todos os dias para crescer. Crescer o número de projetos, a qualidade dos projetos, a qualidade de entrega, o faturamento, a lucratividade. A gente quer que os nossos clientes tenham orgulho de serem clientes da GIM. Então hoje, quando a gente fala de um comercial que vem muito da indicação, isso é uma estratégia de negócio desde o dia 1. De tipo, eu quero ser bom o suficiente para na mesa de bar a Carol falar, a minha agência é a GIM. E para isso, em nossos contratos recorrentes, eles não têm fidelidade. Então, para o cliente ele não só também tem que ter uma boa entrega, mas tem que ter um bom processo, um bom relacionamento. E que por diversas vezes tem erros, mas o geral tem que ser sempre muito mais positivo. E o terceiro pilar é, seremos cada vez mais um lugar incrível para se trabalhar. Pensando que a gente tem uma complexidade geracional, uma complexidade de mudanças de formato de trabalho, em especial no nosso mercado, como fazer um ambiente organizado, mais saudável, mas que preze pela excelência, pela qualidade e dê direcionamentos cada vez mais claros, que talvez não tinham no começo, mas nós, enquanto gestores e líderes, também estamos nos amadurecendo de qual é o caminho que essa pessoa precisa para crescer aqui, quais os direcionamentos. Então, meu maior orgulho é o que a gente construiu de pilares serem práticas do nosso dia a dia. Não é aquele missão, visão e valores da parede e que é genérico. Excelente, vocês cumprem muito bem isso, né? A gente percebe uma clareza em ações, né? Existe uma fidelidade de fato ao que vocês colocam aí como esse tripé do negócio. Mas a gente sabe que para chegar nesse momento a gente erra também, né? O que vocês consideram como os maiores erros dos primeiros anos da empresa? Acho que... Vou falar do meu lado, eu acho que o Fica João vai ter vontade. outros... Acho que a gente teve muita dificuldade de precificação e principalmente eu, Marcos, acho que eu tinha vergonha de cobrar, eu acho que eu tinha vergonha de entender o valor do meu trabalho, eu acho que eu também tinha umas certas crenças limitantes
que colocavam um valor não justo para o meu trabalho e, consequentemente, para o início da agência. Então, acho que o começo a gente trabalhou muito num limiar muito crítico financeiro. Já sim tinha um resultado, mas poderia ter sido melhor, e com esse dinheiro eu poderia ter investido mais, eu poderia ter trago profissionais melhores no começo. Então, acho que errei muito na precificação no começo e às vezes quis abraçar muitos projetos ao mesmo tempo sem antes ter time, processos organizados o suficiente para entregar bem. Então, acho que eu frustrei vários clientes no começo. Me dói muito hoje, muito. E acho que o erro foi isso, de não conseguir cobrar o certo para que eu também entregasse o certo para os clientes, principalmente nos 2 primeiros anos. Essa pergunta da Carol, gente, é basicamente assim, ó. Conta pro pessoal de casa o que vocês erraram para vocês não errarem também, né? E aí eu acho que essa fala do Marcos ela é muito interessante porque, assim, no mercado de comunicação, você está concorrendo desde uma agência gigante que fatura milhões até o cliente que traz aquele clássico meme que é o meu sobrinho faz no Canva sem pagar nada, né? Agora o ChatGPT, exatamente, agora com as IAs. Então, o que era muito interessante? Eu acho que na nossa jornada, a gente tinha, às vezes, uma dificuldade de não querer perder venda. E aí se dava mais desconto do que, eventualmente, seria adequado. A gente não tinha, no início, uma clareza. A gente queria para o nosso negócio uma margem global de tanto. Então, muitas vezes, a gente, eventualmente, chegou num cenário que a gente percebeu, cara, eu tenho clientes grandes, eu tenho clientes médios, eu tenho clientes pequenos. O que isso aqui realmente me traz? O que isso é positivo? O que eventualmente, eu estou até pagando para trabalhar? Será que eu tenho algum projeto deficitário? E aí, a gente fez um projeto de realmente uma organização financeira, e aí a gente conseguiu mensurar horas de trabalho, serviço que a gente estava prestando, complexidade de projetos. Acho que isso trouxe uma maturidade para a gente, que aí no final se combinou numa planilha que a gente percebeu, cara, metade dos nossos clientes são muito bons, outra metade... Eu tô pagando para trabalhar às vezes. Será que eu tenho que mudar esses contratos? Será que eu tenho que reprecificar eles e ver se esses clientes vão topar essa renegociação? Quais são os novos clientes que eu estou buscando? Será que esses novos estão entrando nesse grupo de baixo ou nesse grupo de cima, né? Então... Fica à vontade. E complementando, olhando agora, para mim agora ficou mais claro, assim, eu acho que minha maior dificuldade era falar não. Eu não tinha coragem de explicitar o não e aceitava ou projetos que na época talvez não existia capacidade técnica, tempo para entregar. E eu lembro, e agora ficou muito claro, você conhece o Pedro da Verbalize? Sim. Eu fui aluno e parte do meu desafio na Verbalize era aprender a falar não. A minha parte da oratória não era só melhorar ali, era tipo conseguir conversas difíceis de dizer não. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa maravilhosa de dizer não. Às vezes as pessoas até já sabem que eu digo mais não às vezes do que sim. Hoje eu ponho muitos limites do que eu tô disposto, do que a gente entrega. Ponho limite não só com o time, mas muitas vezes com o cliente. Eu sou visto várias vezes como duro com o cliente, porque não é o que o cliente quer, é o que ele precisa. Sim. E no começo eu aceitava mais os pedidos do cliente. Hoje eu sou muito mais consultivo e duro quando tecnicamente eu discordo dele. Então dizer não, assim, no começo, com certeza teria evitado muitos BOs que tive. Marcos, isso é tão importante que você está trazendo, porque eu acho que qualquer negócio que é consultivo, que o cliente fala para você qual é o objetivo dele, que muitas vezes ele não consegue identificar, você tem que tentar traduzir. E você é o especialista em dar esse direcionamento, muitas vezes você precisa falar não. E eu acho que aí está um grande desafio para quem está começando a empreender, ou para quem ainda não amadureceu nesse sentido. São esses sims que você dá, que o cliente não vai ficar satisfeito realmente com o resultado final, e você vai se frustrar, tanto financeiramente quanto em termos de entrega, e a conta sempre cai pra gente, o fornecedor. Né? Então, esses nãos, eles são muito importantes. E às vezes é um não que você dá agora, e que às vezes até desgasta no momento, e daqui a um tempo a pessoa vai falar, nossa, obrigada por você não ter deixado eu fazer isso, né? Obrigada por você ter realmente colocado o pé no chão e falado, não vai por aqui. E eu fico brincando que minha mãe falava isso pra mim, quando eu
comecei a atuar muito em frente de consultoria mais estratégica também, e ela falava assim, você vai falar isso pro cliente? Eu falei, vou. O João já... Aí ela falava assim, mas deixa eu te falar, você não vai durar uma semana. Eu falei, então, mas é que as pessoas me pagam hoje. Exatamente. Pra fazer isso, pra falar de fato a avaliação, a real, jogar a real pro cliente. Falar o que ninguém tá vendo, falar o que, né? e o que ninguém às vezes tem coragem de falar, né? Vocês devem lidar muito com, às vezes, com ego também, né? No marketing tem muito isso. Muito achismo. Todo mundo tá fazendo. Todo mundo fala também. da minha área. Ninguém chega pro médico e fala, não é tal medicamento, é tal coisa. Ninguém chega pro engenheiro. Eu falo até que pro João, às vezes me incomoda que eu gasto, sei lá, 10% da minha semana convencendo coisas que eu não precisaria se a área fosse mais respeitada. Eu entendo que não é algo só sobre a GIN, é mercado e que tem que ter paciência. Várias vezes eu não tenho. Mas é cansativo ter que falar o óbvio várias vezes, porque qualquer empresário que entra no Instagram tem um monte de coach vendendo mentiras e realidades e carros de luxo que foram alugados só para aquele feed do Instagram. E que aí a gente tem que gastar um tempo que poderia estar numa execução e num planejamento para o cliente, para convencer que ele precisa sim daquele conteúdo, para convencer que aquele orçamento é inviável dentro do Meta Ads ou do Google. Então, até parte da minha capacitação mais recente também é para eu ter cada vez mais embasamento para falar. Porque de uma área que todo mundo é especialista depois de um curso de 2 dias, eu preciso de formações mais densas, atuais e certificadas, principalmente pelas plataformas, do que eu estou dizendo não é achismo. Eu tenho comprovação e eu tenho número. Eu acho que é interessante comentar uma coisa, que assim, eu e o Marcos, a gente é tão complementar, que da mesma forma como ele traz isso, por exemplo, ele falou dessa dificuldade que ele tinha de falar não. Mas isso é uma faca de 2 gumes, porque durante muito tempo eu sou um cara, talvez, que eu sou um pouco mais conservador. Então, o Marcos, muitas vezes, da mesma forma como ele tinha essa dificuldade de falar não, e a gente, às vezes, acabava caindo em alguns projetos que depois a gente percebia que não eram tão bons quanto a gente queria, também ele sempre foi o cara que, muitas vezes, eu falava assim, Marcos, tem um cliente que trouxe um desafio aqui que a gente nunca fez isso antes. Aí ele... Mas, bora fazer, porque muitas vezes se a gente não dá esse salto, a gente não se força, às vezes, a ir para determinados lugares que a gente nunca tinha alcançado antes, né? Então, a gente em off aqui antes do início estava inclusive conversando que a gente está com uma reunião agendada para falar com um possível novo maior cliente da GIN, e é sobre isso, é sobre a gente estar sempre buscando ocupar espaços aos quais antes a gente não ainda pertencia, enfim, mas é um processo de desenvolvimento da empresa, né? O Marcos citou nosso tripé da estratégia, a gente quer ter um ambiente legal, incrível para se trabalhar, a gente quer fazer com que nossos clientes tenham orgulho de dizer que eles são clientes GIN, mas a gente é uma empresa em expansão que a gente quer amanhã maior do que ontem. Então, é a gente também saber falar qual não a gente não deve falar e qual não talvez a gente fale talvez, né? E assim, não tem problema então dispensar cliente. Às vezes é necessário. Várias das vezes. Eu acho que empresa de serviço, se você não tem um bom cliente, não só você não vai entregar resultado, como ele vai sair falando mal de você e principalmente ele adoece sua equipe. E se a gente está falando de cultura e que eu quero um lugar incrível para se trabalhar, porque eu também quero resultado financeiro, às vezes aquele cliente, mesmo que a lucratividade possa ser interessante, ele pode estar ferrando toda a outra base de cliente. Então, empresa que é serviço e que entra muito na outra empresa, sim, tem que ter uma curadoria. Não é para todo mundo, e parte do amadurecimento que temos enquanto gestores é identificar rápido, que dificilmente isso se identifica no comercial. A gente dispensou um cliente, acho que há 2 meses, que a gente entendeu que tinha várias red flags e que já não estava num relacionamento saudável e que ia estourar. Se for para estourar, então sai logo, abre espaço, que eu tenho um monte de cliente muito mais interessante e que está aberto para que eu possa gerar resultado para ele. Maravilhoso. Até que eu acho que é legal, respondendo essa pergunta da Carol de forma bem objetiva, esse cliente que o Marcos comentou, ele é um caso de um cliente que estava na nossa base, a gente tinha um contrato recorrente e a gente tomou essa decisão de cancelar esse contrato por a gente entender que a nossa equipe poderia desenvolver um melhor trabalho em um outro projeto.
mas faz parte, inclusive, do comercial estar negando oportunidades que estejam fora do seu cliente ideal, porque muitas vezes isso vai provavelmente talvez até atrapalhar o seu fluxo operacional. Então, trazendo um número, hoje toda semana devem chegar 10, 20, 30 leads, por exemplo, de pessoas físicas. A pessoa às vezes está querendo um médico, um fisioterapeuta, um advogado, e citando assim no mercado do marketing, você ter um produto para uma pessoa física, ele exige às vezes entregas completamente diferentes de para uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, na GIM a gente tomou essa decisão de que na GIM um dos critérios de qualificação é que a gente só atende corporativo. Cara, se a gente não estivesse fechando isso, provavelmente a gente teria processos muito mais confusos, a gente teria várias outras dificuldades. E no começo, boa parte dos BOs e foi uma decisão inclusive de Moai, em conselhos, a gente falar, cara, será que eu ainda aceito profissional autônomo, médico, dentista, fisioterapeuta, que talvez eu não estou me especializando no que eles precisam e está atrapalhando no horizonte de quero um faturamento maior. Qual é o teto desse profissional para pagar uma agência de comunicação? Então, para eu alcançar as expectativas financeiras, a gente falou, cara, talvez aqui não é o mercado mais interessante. E acho que foi extremamente acertado, porque esse é o mercado mais impactado hoje pela IA. Sim. Se a gente tivesse apoiado nesse mercado, acho que os resultados hoje estariam diferentes. Então, acho que várias decisões do passado de ir para clientes que têm uma maturidade de comunicação maior, não blindar não é a palavra, mas nos coloca numa posição mais confortável nesse momento de IA que sim, muitos profissionais e agências estão sendo substituídos. A gente vai falar sobre isso com certeza. Eu queria saber de vocês, qual foi a decisão que mais impactou a aceleração do crescimento de vocês? O Marcos comentou da Moai, eu acho que esse foi um fator que impactou bastante. Para quem não conhece, a Moai hoje é o maior clube de empresários aqui de Brasília, são mais de 600 empreendedores. E até na época, o Marcos que trouxe essa visão um pouco mais corajosa de, João, acho que a gente precisa se conectar com pessoas para nos trazerem insights, né? Eu, enquanto financeiro, cortando custo, não queria gastar com tanto na época, e é importante, né? Eu muitas vezes olhando a planilha e o Marcos olhando o futuro. E aí a gente passou a fazer parte do Clube de Empresários da Moai, passamos a fazer parte do projeto de conselho deles, que em geral são uma mesa de 8 a 12 empreendedores que se reúnem. E mais do que estar, primeiro é o ambiente, né? E a outra coisa é você realmente fazer o dever de casa. Então, a gente sempre levou isso muito a sério, de sempre levar desafios que a gente achava que se a gente conseguisse realizar aquilo, a gente estaria mudando de fase, assim, passando para um próximo nível. E através desse trabalho você pensa assim, pô, mas vocês só se reuniam uma vez por mês na Moai. Mas a gente está lá há 60 meses. Sim. Então, se você resolveu 60 desafios, a sua empresa é completamente diferente da empresa que você estava antes. Eu acho que essa questão da gente ter a disciplina, da gente estar nesse ambiente certo, foi uma combinação que eu acho que fez muita diferença pra gente. Concordo com o João e vou trazer um exemplo que eu acho que aí, de forma prática, isso foi uma mudança de chave para o crescimento da empresa, que foi, a gente começou a crescer, se não me engano, na época a gente já tinha 20, 25 colaboradores, hoje temos 45, e era eu, João e todo o time. E, obviamente, isso estava caótico, e a gente, apesar de ter vários rituais, esses rituais começaram a ficar ineficientes pelo tamanho e a estrutura que a gente tinha. Então, a gente começou a levar para os conselhos e aí foi o universo, Deus, cada um escute a palavra que entender, de estar num conselho, porque o ano que estávamos no seu conselho, tínhamos demandas sobre pessoas que eram fundamentais para os pilares que temos hoje na GIM. E nesse ano estávamos com o Gui Figueiredo, que é um cara de processo, gestão de tempo, um cara criativo. Talvez ele nem saiba, mas eu acho o Gui um dos caras mais criativos que eu conheço. Sim. Por isso que às vezes a gente até se bate, porque são dois criativos discutindo. E a gente começou a discutir um novo formato de gestão que era através de squads. E foi muito legal, porque eu acho que foram uns 3 meses no conselho do Gui e também era um time muito bom. Tanto foi um ano que a gente ganhou de um melhor conselho. A gente tem um grupo de WhatsApp até hoje, assim. Foi uma liga muito boa, um excelente conselheiro e um grupo muito forte. E aí a gente foi construindo e a gente foi levando as parciais. Então, a gente fazia o PPT, a gente tá com essa ideia. Aí levava. Foi refinando. E aí eu lembro que o conselho era tipo uma quarta-feira e a nossa RG, que é um encontro, reunião geral, onde a gente ia apresentar a mudança, era numa sexta.
a gente mostrou todo o PDF do projeto de dividir a agir em squads para ter uma gestão melhorada. E foi excelente, que o grupo adorou e vieram vários insights que foi assim, a cereja do bolo. E aí eu lembro que muito me marcou, falou, cara, tá muito contabilidade, tá precisando ser um pouquinho mais divertido. E aí o Gui falou, cara, tem que ser igual o Hogwarts, que você vai escolher qual casa, vai pular Sancerina, Grifinória. E aí a gente, em 2 dias, era o mesmo conteúdo, só que a gente envelopou de uma outra forma pro time, que a aceitação foi muito melhor. Então nessa reunião, cada um recebeu um envelope preto, abria e vinha a cor do seu squad, que são os squads que temos até hoje. Então a gente criou o projeto RGB. RGB são o padrão cromático de luz, né, do digital. Então hoje a gente tem 4 squads. O RGB, que cada squad tem os clientes dentro dele, e temos o Bordeaux, que é a cor da Agin, que dá suporte a todos os outros squads. Então isso foi construído nesses conselhos, validado e melhorado. Então assim, hoje eu acho que mudou a forma que a Agin cresceu, porque hoje eu consigo ter uma qualidade e uma gestão melhor e um refinamento dos processos que já tínhamos desde o início. Excelente. A gente está falando de marketing desde o começo, mas queria abrir aqui um outro bloco para a gente olhar exatamente para essas ideias, esses mitos, essas questões relacionadas ao marketing, né? Que é o que vocês fazem todo dia, o dia todo. O que é o maior equívoco que empresários cometem quando eles escolhem uma agência de marketing? Começar pelo marketing. Tem que começar pelo modelo de negócio. Você precisa entender o que é a sua empresa, como se ganha dinheiro, qual é o seu mercado. Depois disso, você fala de branding. Branding, apesar de parecer algo muito no mundo da fantasia, branding é quem eu sou, como eu quero ser visto e como as pessoas vão lembrar de mim. Aí sim eu falo de marketing. Porque se eu amplifico, marketing é amplificar. Se eu amplifico sem saber quem eu sou, para quem eu só estou gastando dinheiro. E é 90% das empresas. Então, um bom marketing começa num bom posicionamento de modelo de negócio. Gaste dinheiro antes de gastar com marketing, antes de falar comigo, fala com uma boa consultoria de negócios, estruturação. Se não tiver condições financeiras, hoje tudo está disponível na internet. Pode ser um caminho mais longo, mas hoje quem não busca, para mim, o burro de 2026 é não ter coragem de procurar, porque hoje a gente tem um acesso à informação que quebrou qualquer barreira. Claro que qualquer profissional, seja de marketing, de negócio, vai catalisar esse processo. Mas a informação está disponível para todo mundo. Então, se você começa hoje sem estruturar modelo de negócio, eu te acho irresponsável. E eu posso até te atender, mas a chance de eu acertar é infinitamente menor. Maravilhoso. Eu acho que assim, tá aí, né, João? Acho que talvez vai pegar o gancho disso, mas começar sempre olhando para negócio. Como você falou, onde é que eu ganho dinheiro? Né? O que faz dinheiro? Ou o que poderia fazer dinheiro dentro do negócio? Quantos empresários a gente faz uma pergunta básica, que é: o que seu produto ou serviço tem diferente? A qualidade. Meu irmão, qualidade não é diferencial. Deixa eu te contar um segredo. Se você não consegue identificar ou nem sabe o que seus concorrentes têm de melhor, você não vai vender. O jogo hoje é muito mais competitivo. Eu tenho acesso a empresas do mundo inteiro na palma da mão. Mesmo a loja de bairro hoje concorre com e-commerce da China. E as pessoas se apaixonam pelo produto delas, né? Muitas vezes você vê um empresário apaixonado, que é muito comum. E aí, nem a esposa dele é apaixonada, como é que vai vender? É isso. Então, assim, a pessoa se apaixona pelo produto e ela não está atenta, de fato, ao que é a questão do cliente dela, né? A paixão por achar a solução, pelo problema em si, né? Vou resolver isso aqui. Isso é muito comum. Isso é muito comum no mercado e eu acho que em diversos segmentos. Assim, vocês estão falando de marketing, mas no RH a gente vê a mesma coisa. Eu acho que, só para trazer um complemento, e da mesma forma que você falou, não se limitando às empresas de marketing, a gente, inclusive, no nosso primeiro dia de onboarding de um novo cliente, tem um slide que fala assim: briefing é 50% da entrega. Acho que o cliente que trabalha com qualquer tipo de terceirização, ele tem que entender que ele está delegando uma responsabilidade para um ente externo, né? No momento que ele faz isso, ele provavelmente vai receber um resultado da qualidade do que ele está delegando, né? Então, vou pegar um exemplo. Se você passa 1 hora da sua semana com o seu marketing, você vai receber um resultado. Se você, vamos supor, todos os dias, de repente, manda 15 minutos, nem que seja via WhatsApp, algumas interações, ideias, correções, etc., já é um outro tipo de resultado. Ou se, eventualmente, a gente faz uma reunião de realinhamento mensal. Então,
todas as vezes quando a gente fala sobre essa questão de o que o marketing pode agregar, a empresa tem que entender como ela potencializa o seu fornecedor. E aí, entrando muito nessa lógica do Marcos, se a sua empresa está bagunçada e você passa essa bagunça, provavelmente você vai acabar recebendo uma coisa que destoa do caminho, que você não está claro, você não tem clareza para onde você quer ir. Né? Existe algum tipo de cliente impossível de ajudar? Estou falando de perfil, porque a gente está entendendo, claro, como vocês falaram aqui, existe uma questão institucional de estrutura, de não começar por negócio, não entender o que é o negócio. Mas em termos de perfil, existe pessoas isso? indecisas, pra mim é muito complicado. Porque é tipo, eu gosto de rosa, mas amanhã eu gosto de azul. E esse é um dos motivos de não atendermos pessoa física. Porque quando a gente vai pro corporativo, em geral já há padrões bem definidos que indifere da pessoa que está aprovando. Então tem um branding book, tem um modelo de negócio mais bem estruturado. Quando é o profissional em si, às vezes muda de humor, muda de opinião, envolve outras questões. Então, a pessoa indecisa, para a gente profissional criativo, gera muito retrabalho. Muito retrabalho, porque é tipo minúcias que tem que ser mudadas, que cada vez que volta, volta, é revisão. Então, pessoas indecisas, para mim, é tipo, meu Deus. Aqui, pra gente, é um red flag. Que talvez o tempo da agência não se pague pela quantidade de idas e vindas, e eu não tenho clareza formal de como acertar. E aí precisa encaminhar pra terapia. Exatamente. Porque lá a gente às vezes faz encaminhamento, não é brincadeira O João, não. essa semana, a gente conversou alguma coisa, eu falei, então, eu não sou psicólogo, eu não estudei pra isso, mas eu acho que essa pessoa precisa, mas não é a Gin que vai direcionar, que vai entregar esse resultado dela. E é assim, ó, na hora que você falou, me vieram 2 tipos de clientes à cabeça. Um deles é o indeciso, porque o indeciso é pior do que o cara que ele é decidido e tem uma visão contrária a nós. Porque pelo menos se a pessoa sabe o que ela quer, a gente tem uma clareza do que ela tem de expectativa. Mesmo que talvez a Gin acredite que o melhor para ela seja uma outra coisa, aquela pessoa tem uma clareza, né? E o indeciso acaba... Uma hora ele manda o roteiro, outra coisa ele não aceita, de repente ele quer uma outra coisa, ele tinha aprovado, de repente ele desaprova. E tem um outro que eu acho que a gente vive um momento complexo. Eu conheço vários empresários que estão vivendo momentos difíceis, financeiramente, então varejo com aluguel de shopping, enfim, tem vários mercados, franquias. Então, quando a gente pensa sobre isso, eu acho que tem muita gente que às vezes também deposita no marketing a expectativa do salvador da pátria. A salvação. Né? Eu tô aqui para 3 meses para decidir se eu vou falir ou não. Cara, isso é depositar uma expectativa que muitas vezes, talvez esse cara nem tenha o investimento que seria necessário para conseguir salvar aquele negócio. Né? Então, não é para ser uma decisão na hora que você tá na beira do penhasco. Sim, e João, isso acontece em tanto segmento. Eu falo que quando você tá com um problema grave, você vai postergando e no final você acha que vai chegar realmente aquele herói, né? E vai virar o jogo. A verdade é que qualquer tipo de serviço especializado, de confiança, mesmo que seja, a gente fala aquele trust advisor, né? Um conselheiro de confiança, ele vai te direcionar, mas muito tá na sua mão, né? O empresário, o líder ali, o tomador de decisão, ele no final que vai falar, vamos seguir por aqui, né? Então... E acho que um perfil que me veio à mente, assim, e que são pessoas difíceis de conseguir acertar, é o empresário que ainda tá na cabeça só do feeling. Eu sinto, eu acho, a empresa chegou até aqui fazendo isso, mas que não quer se basear em técnica, que não quer se basear em dados, tanto dados do seu próprio negócio, mas dados do mercado. Eu não acho que dados resolvem tudo, mas o dado é um balizador, inclusive, para você ter um feeling melhor. Eu acho que o feeling ele ainda é muito importante, mas ele tem que ter o embasamento teórico, numérico. Então, ainda vejo muito empresário, desculpa a palavra, irresponsável, que está achando que é o feeling. Empresas cresceram em Brasília há 60 anos no feeling. Há 60 anos dava, hoje não dá. E tem ego nisso, né? Se a gente for parar pra pensar e colocar uma lupa, tem um ego. Eu cresci tanto, eu sou tão bom. Ou, a Blockbuster também, a Kodak também. É isso. E aí acha que assim, e aí o feeling, eu falo que muito, quem é um profissional, quem é sênior, quem tem bagagem, eu falo que não é feeling mais. É bagagem, você tem repertório. Então você tem uma leitura mais rápida, você tem uma automaticidade, o seu pensamento ele já cruzou informação, não é mais feeling, né? É
claro que tem, você arrisca, tem questões que você nunca vivenciou, que você como empresário vai ter que tomar a decisão envolvendo dado e tem emoção também. Mas eu concordo plenamente com você, tem muita gente que ainda caminha na ideia do feeling, mas por trás existe um ego muito grande, de que fui muito bem até aqui, sou muito bom. E aí me parece tão irresponsável, porque é esse o que deixa de pagar seus fornecedores, é esse que deixa de pagar sua folha de pagamento, é esse que vai quebrar e vai deixar rastros negativos no seu mini ecossistema. Então, acho que a gente, enquanto empresário, tem uma responsabilidade de adquirir conhecimento e entender que o que fez a gente chegar até aqui não é o que vai fazer. Então, por diversas vezes eu falo, João, beleza, a gente fez isso até ontem, mas amanhã eu não vou fazer mais assim. E isso dói às vezes, porque a gente muda processo que a gente está acostumado. Mas estudar, por exemplo, tirar essa certificação do Meta, exige estudo, exige tempo. Mas por quê? Porque o que me trouxe até aqui não vai me levar. Então eu acho que o empresário hoje que não estuda, e aí não estou falando de um estudo formal, de um pós-doc, mas estudar, seja nos grupos de empreendedores, eventos, ler livros, podcasts, tudo isso é estudo. A pessoa que não está se capacitando, ela é irresponsável. Você está certíssimo. A nossa base, inclusive das 3 portas da nossa estrutura de competências, está baseado nisso. É uma responsabilidade com o seu negócio, né? Você não consegue, não vou falar nem garantir, porque a palavra garantir é forte, mas você não consegue dar nenhuma chance para um crescimento, né? Para uma perpetuidade de uma empresa, se você não se conecta com o que está acontecendo. E isso é diário. E a gente tem um desafio agora, que não só é buscar o conhecimento, é o conhecimento certo. E aí é tão difícil falar o que é certo e o que é errado, mas onde eu estou buscando fonte? O que essa pessoa construiu, se é só um palco? Porque eventos milionários e de palcos lindos de terno tem todo final de semana. Mas será que lá eu estou buscando algo aspiracional ou estou buscando conteúdo técnico e que eu posso aplicar? Perfeito. Vamos para um quadro rápido de mito ou verdade? Vamos. Mais seguidores significam mais vendas. Mito. IA vai substituir as agências. Várias. Quem tem um bom produto vende sozinho. Eu diria que não. Eu diria que pode demorar muito sem o marketing para as pessoas descobrirem, mas é vender o bom produto e serviço que faz ter recorrência e indicação. Branding é luxo. Branding é a base. Tráfego pago resolve qualquer problema. Não, inclusive você pode amplificar, pagar para passar vergonha. Vem acontecendo, né? Com frequência. Vamos falar de IA? Claro. Como é que a IA mudou a rotina da Gin? É muito legal, porque eu acho que é um ponto que eu me sinto confortável, porque eu acho que a gente está cada dia mais maduro no tema e fora da bolha a IA que vai transformar e demitir todo mundo e tal. Acho que a gente já trabalha com IA há mais de 4 anos. Eu lembro que a primeira IA que a gente trabalhou desde vozes de narração mecânica, foi uma primeira experimentação. Depois a gente teve uma IA que era de revisão de texto, que chamava Clarice IA, nem sei se ainda existe a startup. E aí eu lembro que eu trouxe a pauta do ChatGPT numa reunião de equipe. Só uma pessoa da equipe sabia o que era ChatGPT. E aí a gente começou a olhar para aquilo. E isso foi numa sexta. No domingo saiu no Fantástico. Com aquela matéria até meio exagerada, assim, do fim dos criativos e tal. E aí todo mundo no grupo da Agin, a Agin é muito horário comercial. E esse dia, no domingo à noite, foi tema. E então a gente sempre olhou a IA como uma realidade e que a gente precisava ser os melhores dentro dessa realidade, sem os exageros que muito do mercado, tipo, vou trocar toda a minha equipe pela IA. Nosso posicionamento foi, a minha equipe vai ser a melhor com IA. E aí a gente começou a ter cada vez mais treinamentos e investimentos, e aí eu fui muita pessoa que também comecei a usar muito para aprender e implementar dentro da Agin. E aí no nosso planejamento estratégico, já com os nossos sócios, acabou que a gente nem explorou tanto, mas hoje a gente tem mais 4 sócios que são conselheiros e que a gente leva todo esse desafio mensal e planejamento. Então a gente tem a Adri, que conhece muito bem, e o André, que vem de varejo, de franquias, e a gente tem os Figueiredos, o Léo e o Gui, que também vem da área hospitalar, e diversos outros negócios que eles atuam ou investiram. E aí no planejamento estratégico de 2024... eu falei, cara, a gente já está usando muitas IAs, mas não como um projeto e de forma estruturada. Então, falei isso em dezembro, eu falei, em 3 meses eu vou entregar para vocês um projeto de IA, que eu acho que
é menos sobre a ferramenta e mais sobre cultura. Assim como a gente trabalha a cultura com as pessoas, a IA também vai ser parte de cultura. Então, em março, a gente criou o projeto que chama MAF, que é minimizar, amplificar e finalizar, onde a gente tem que olhar qualquer atividade e entender onde a IA pode me ajudar em um desses três. De ou minimizar erros, ou amplificar conhecimento, velocidade e finalizar muito a ver com a revisão, a checagem. Então, nesse momento, eu criei os primeiros agentes da Gin na raça. Eu tive que aprender e fiz os primeiros agentes, que na verdade eram mais assistentes, porque o agente já é o conceito de fazer algo ali sozinho, o assistente precisa do seu comando. E aí a gente criou os primeiros assistentes. A gente tem um Pantone, tem o Jobs, e aí cada time votou no nome, a gente criou um personagem. Então, a gente começou a profissionalizar para o time não só perder o medo, mas fazer um uso cada vez mais profissional para ganhar tempo e qualidade. Nunca só um ou outro. Tempo e qualidade. Então, hoje a MAF já fez um ano, a gente está no próximo passo. Agora a gente também está com um novo parceiro, que é a Vector Labs, inclusive da Moai, que está nos auxiliando agora a gente ir para o próximo passo da MAF. E hoje, principalmente quando chega uma nova pessoa na equipe, eu vejo o quanto a gente está à frente do letramento de IA em relação ao mercado. Porque tá todo mundo ainda só usando um prompt bobo do ChatGPT e hoje a gente já tem um uso muito mais profissional para ter uma entrega melhor e mais organizada para o nosso cliente. Eu acho que é legal a gente estando aqui nesse podcast sobre gestão de pessoas, falar sobre a relação da Gin, IA e pessoas, né? Então, da mesma forma como você falou mitos e verdades, eu vou trazer mitos e verdades sobre IA dentro da Gin. A Gin hoje já demitiu alguém porque a IA substituiu essa pessoa? Nunca demitimos uma pessoa, isso aqui foi substituído por isso. A gente já cresceu e deixou de talvez contratar no volume que a gente contratava antes, porque a gente tornou o nosso time bem mais eficiente utilizando IA. Eu não diria que a IA substituiu pessoas, mas a gente já também tirou pessoas da Gin porque elas não usavam as plataformas que a gente dava. Então, se você tem uma ferramenta e a pessoa não está usufruindo, ou ela não está... A gente desenvolve, através da figura do Marcos, inclusive, uma série de treinamentos para a nossa equipe, para se aprofundarem nessa plataforma, nas plataformas que a gente usa. E foi muito interessante que começou e a gente já usou, tivemos várias etapas, né? A gente teve uma época que a gente usava para narração de voz, teve uma época que a gente usava para correção de texto. Hoje a gente tem vários, né? Eu diria que sistemas talvez seja a nossa terceira alíquota de custo que a gente mais gasta. Então, assim, é um investimento relevante que a gente faz. E aí um mito. IA boa não é barato e não existe almoço grátis. IA profissional você paga e não é barato. Então, a parte agora também do refinamento é entender o uso de tokens, o quanto vale o investimento, como a equipe usar, mas também ter uma autoconsciência que aquilo gera-se crédito, cada imagem, vídeo, narração, texto. Então, eu acho que assim, primeiro as pessoas aprenderam o curso Microlins ali de datilografia. Aí as pessoas depois começaram a aprender a usar o pacote Office. Depois as pessoas começaram a mexer na internet de forma mais... Então, acho que a Gin hoje está nesse processo agora de aprender a mexer melhor na internet. Mas, infelizmente, eu ainda vejo muita gente no mercado aprendendo a datilografia agora em 2026. Eu acho que por uma empresa como a nossa, que leva a IA a sério e sabe das consequências positivas que ela pode trazer, é importante a gente... Aí, vamos levar isso no viés de gestão de pessoas. A gente tem perguntas no nosso processo seletivo sobre o repertório que a pessoa... A forma como ela já usa IA no trabalho anterior dela. A gente usa isso como ferramenta de feedback para a nossa equipe sobre quem a gente acha que está usando bem ou está usando mal. A gente já promoveu pessoas publicamente na frente do nosso time, que a gente falou, fulano é destaque no uso de IA. Então, só quis fazer essa conexão desse paralelo como a gente está aqui. Acho que é super legal a gente falar assim, o que a gente valoriza ou o que a gente desvaloriza, isso tem que estar permeando na nossa tomada de decisão, na nossa comunicação. Eu acho que alguns acertos do passado foi começar a usar IA mesmo sabendo que ela ainda era ruim. Porque muita gente começou a usar IA agora que ela tá boa, agora que ela tá realista. Só que aí a sua curva de aprendizado ela é muito grande. Então a gente usou desde quando a IA tinha 20 dedos. E foi aprendendo assim como as plataformas foram melhorando. Então para mim foi muito marcante o primeiro contrato que o João fechou de um vídeo 100% feito com IA, de geração de imagem, e o cliente consciente que era de IA e queria a estética de IA. E que foi um puta vídeo institucional.
e que, novamente, gerou muito trabalho, mas foi um novo produto que eu falei, o mercado mudou. E agora a gente tem um contrato novo, recorrente, que prevê, ao longo do contrato, tantos vídeos através de IA. Então já é uma realidade, mas eu só tenho isso hoje porque eu experimentei, eu testei, eu errei, fiz vídeos ruins que eu olho hoje e falo, meu Deus, como é que a gente postou isso? Mas faz parte de um processo de aceleração. Sim. Que se você espera o produto tá bom para aprender, você já tá velho. Porque já vai surgir outro. E você, João, trouxe muito gancho de gente. Então, chegamos no bloco para falar sobre cultura, né? E gestão de pessoas. E quando vocês falam de implementação de uma ferramenta, de uma cultura de uso de algo dentro de uma empresa, eu tô falando de cultura, né? Principalmente de treinamento, mas de cultura. E que é encabeçado pelos donos. Quando eu tô falando de uma empresa que tem donos, né? Tem que ser encabeçado pelos donos, quando a gente tá falando de cultura. Esse exemplo, né? Que transborda. Mas não é só isso. A gente sabe que não é só isso. Vocês cuidam muito de aspectos culturais. Vocês falaram isso desde o início aqui, em vários momentos da fala de vocês, mesmo sem uma pergunta direta, vocês trazem essa questão de cultura, de time, de equipe. Isso fere princípios nossos, isso desgasta o time. Vocês olham para isso como parte do dia a dia de vocês. Então, vocês têm rituais internos. Eu sempre cito vocês, inclusive, quando às vezes eu estou em palestra, em treinamento. E é admirável a forma como vocês levam isso realmente como um ritual. Ou seja, é sagrado, né? Vocês trouxeram isso aqui. Inclusive, vocês ficaram, né, no top 3 ali do Moai Awards em 2023, no prêmio de empresa mais admirada. E em 2021 ganharam como empresa que mais cresceu. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente retomasse aquela questão da cultura, né, dos rituais culturais. Quais são os rituais que vocês têm hoje que reforçam a questão da cultura que vocês querem implementar para sustentar os objetivos da empresa? Legal. Assim, um ponto que eu acho que é interessante destacar nisso é, desde o início, a gente fez uma estratégia de rituais baseada numa outra tomada de decisão que é, a Gin é uma empresa híbrida. Então, no momento que a gente tomou essa decisão da gente ser empresa híbrida, a gente criou rituais para que a gente potencializasse esse formato de trabalho, que muitas vezes a gente tem o pessoal, às vezes no escritório, às vezes não, às vezes em cliente, né? Então, desde o início, o Marcos comentou sobre essa questão do tripé da estratégia. Essa foi um momento que a gente fez uma reunião geral com a nossa equipe, um momento que a gente reúne presencialmente todos em um auditório, e na época a gente começou esse ritual mensalmente. Eram umas 25 pessoas na nossa equipe e a gente começou... Acho que começou com 11, na verdade. Isso. 11 pessoas. Teve um ano que a gente mudou de 11 para 25 pessoas no mesmo ano. O Marcos tá certo. Leve surtos. Seus ombros. Que trouxe um desafio de expansão. E eu acho que principalmente a gente sendo uma empresa crescendo, a gente também foi adequando os rituais. Então, pegando um gancho, a gente começou com a nossa reunião geral sendo mensal. Hoje ela acontece a cada 2 meses, mas ainda é um encontro presencial com todos da nossa equipe. Lá atrás, quando a gente tinha uma equipe menor, a gente fazia uma daily diária de 15 minutos, que originalmente era eu e o Marcos e toda a nossa equipe. E aí, no momento que a nossa equipe começou a crescer, a gente desenvolveu lideranças intermediárias. E aí, como que a gente faz? As nossas lideranças intermediárias se reúnem com seus times, cada um tem uma média de um time de umas 8 a 10 pessoas. Que são os squads que Sim. a gente comentou anteriormente. Sim. E a gente faz uma reunião daily com as lideranças intermediárias, uma equipe de suporte. Então, aí é interessante que assim, é importante se manter rituais ao longo do tempo, mas também adequar os rituais Sim. ao seu momento do negócio. Então, a gente originalmente tinha uma daily com todos, passou a ser com lideranças intermediárias, a gente tinha uma reunião geral com todos a cada 30 dias, ela passou a ser 60 dias, porque são mais pessoas, é parar uma operação ainda cada vez maior. A gente tem um ritual que é muito bacana, que a gente faz toda sexta-feira, final da tarde. Quer contar pro pessoal aí? A Gin News, que inclusive é bem um formato rádio, a gente tem vinheta, tipo 17 horas, horário de Brasília, todas as sextas-feiras, que é um momento também de reunir. É o único momento que está todo mundo online, porque os outros são separados por squad, esse está toda a Gin, então lá a gente dá recados, comunicados, a agenda da semana, traz atualizações ou as campanhas do momento. Por exemplo, agora a gente está com o hiperfoco de melhorar o WhatsApp Business. Então, o que a gente vai fazer com os clientes? Ou então, a próxima data comemorativa é Dia dos Pais. O que a gente está vendo de tendência para o Dia dos Pais desse ano? Ou o que a gente vai fazer no Natal? A gente traz e sempre termina muito leve, que é indicação da semana. Então vai desde indicação de filme, na Copa a gente entrou 100% na vibe Copa e tinha bolão. Então, geralmente é meia hora, quando extrapola 45 minutos para finalizar as demandas da semana, mas também terminar leve culturalmente
para as pessoas conhecerem. Mas eu acho, de todos os rituais, eu acho que o mais impactante em gestão de pessoas pra gente é o feedback. Maravilhoso, que eu puxar esse gancho, gente, eles têm que contar pra vocês o ritual deles de feedback. Desde quando era eu mais 6 pessoas, a gente começou feedback individual. E aí eu busquei muito da fonte da Moai, que aí eu já sabia que, tipo, tinha lá, você levava o desafio, então falei, 15 minutos, na época cada um ainda tinha que levar um PPT, né, eu sou um cara visual. A pessoa fazia uma autoanálise de como foi o mês dela e eu avaliava. Como era um time muito operacional na época, funcionava, foi continuando com a entrada do João, a gente foi melhorando e aí a gente também foi crescendo, o que era um feedback day. Hoje são 3 dias, então até hoje fazemos todos os meses, eu e o João, 1 a 1 com todos os colaboradores, num formato onde um time leva sua melhor entrega, sua pior entrega. Entrega pode ser desde realmente uma entrega, ou um processo, ou uma skill, ou um relacionamento ali entre o time. Em seguida, eu e o João, a gente dá feedback em cima do trabalho dela e sempre sai com algum compromisso para ser desenvolvido ao longo do mês. Esse mês a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa melhorar aqui essa parte técnica da IA, ou então o seu relacionamento com as outras pessoas do squad. Você precisa ter um cuidado de comunicação diferente. Então, hoje gasta-se 3 dias do nosso mês, mas eu acho que é a hora mais bem gasta. A gente termina destruído, assim, destruído, física e mentalmente. Mas eu acho que é um dos nossos processos que mais traz resultado, assim, ao longo do dia a dia. Maravilhoso. Eu acho que é legal comentar para quem não tem uma cultura de feedback individual, que é chamado o clássico one-on-one, que o pessoal fala, né? A gente tem nesse ritual de 15 em 15 minutos um processo ali que o colaborador geralmente ele faz uma autoanálise do mês, a liderança intermediária participa conosco, se aquele é um liderado dele, então o líder daquele squad atua com os liderados dele. E é interessante que, assim, gente, todos os meses tem alguma pauta. Seja um elogio, seja uma crítica, seja um novo compromisso que a gente quer estabelecer com a pessoa, seja uma certificação que a gente quer tirar numa área e a gente conta com a colaboração dela para isso. E muitas vezes isso pode ter várias consequências. Isso deixa claro para o colaborador aonde que a gente quer que ele vá. Isso deixa claro o que ele fez que a gente não quer que ele faça novamente. Isso a gente deixa claro para ele, eventualmente, se tinha algum ponto de desalinhamento entre nós e a liderança intermediária. A gente lava essa roupa suja e, nós 3 estamos nessa mesma página aqui agora. Tem alguns, porque a gente estabelece um limite de 15 minutos para cada um. Tem vários que chegam no limite de 15 minutos, tem alguns outros que são mais curtos, 8, 9, o que em geral é um sinal positivo. Se a gente não está precisando gastar mais tempo, é um bom sinal. E também tem uma coisa que a gente inclusive fala com as lideranças diretas. Essa segunda-feira a gente, uma vez por mês, também chama os líderes intermediários para a gente ter uma conversa com eles. E nessa conversa, por exemplo, a gente estava falando sobre o que a gente acha que não dá para esperar o feedback daí. Porque às vezes tem uma coisa que, se ela aconteceu hoje, se é um erro grande, ou se é uma oportunidade que a gente tem, que às vezes que não dá para esperar 3 semanas quando for a próxima janela de oportunidade. Também tem aquele feedback corretivo ou mais emergencial, que às vezes é necessário que seja feito. Muito bem. E o que vocês procuram quando vocês contratam uma pessoa? O time de vocês cresceu muito nos últimos anos, né? O que vocês buscam nessas contratações? Acho que cada agência tem suas características. A gente tem algumas premissas. Então, vou pegar um exemplo. A gente não gosta de contratar ninguém que nunca trabalhou numa agência de marketing. Eu não quero evangelizar essa pessoa sobre como é uma rotina de uma agência, porque vou pegar um exemplo comparativo. Você fazer um marketing para uma empresa dentro de casa, às vezes você está trabalhando exclusivamente para um cliente, é completamente diferente para você, às vezes, atuar com 3, 4 contas de nichos que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, eu diria que a rotina da Gin, ela exige um volume de soft skills relevante. Ninguém hoje na Gin faz uma entrega sozinho, né? A gente tem um social media, um designer, um tráfego, um gestor de site, sabe? São tantas habilidades diferentes. Então, às vezes é uma pessoa que faz o conteúdo, outra que faz uma arte, outra que sobe isso, outra que impulsiona aquilo, outra que coloca o link, sabe? Então, a gente muitas vezes tenta filtrar esses soft skills de várias formas diferentes. Eu comentei mais cedo, a gente tem implementado algumas perguntas sobre o uso de inteligência artificial. Tem sido uma nova habilidade nos últimos, talvez 1 ano e meio, que a gente começou a trazer perguntas em relação a isso. O que mais que você se lembra aí? Eu acho que
depende um pouco de cada um dos cargos, mas eu acho que um balizador para todos é uma boa comunicação interpessoal, o domínio das técnicas da área, em especial as ferramentas que utilizamos como padrão para que todo mundo fale a mesma linguagem, e que é muito difícil de entender isso na seleção, mas é uma característica que eu tenho valorizado cada vez mais, é a pessoa que estuda, é a pessoa que está buscando conhecimento numa área que está mudando tudo tão rápido. A pessoa que não está buscando conhecimento, ela fica obsoleta. Então eu quero um profissional que tenha sede de conhecimento. E aí é o mesmo caso que eu falei para os empresários, não necessariamente só a educação formal, que eu acho que é importante, mas não só. Eu acho que tem que fazer pequenos cursos, tem que assistir conteúdos relevantes da área, tem que estar atualizado sobre para estar um passo à frente. Porque eu posso mostrar para a pessoa onde tem, mas se ela não tiver a sede de conhecimento, eu não tenho o que fazer. Você acha que esse é o comportamento que vale ouro? Eu acho, porque com as IAs, o ferramental e a execução vai ficar mais fácil e mais rápido. A curadoria humana e linkar negócios, pessoas e ferramentas, eu acho que é o futuro. Eu queria escutar rapidamente a visão de vocês, né, sobre alguns trechos que eu vou trazer aqui e algumas indicações. Marca forte é? Uma marca que é lembrada na cabeça da pessoa quando ela precisa do seu produto ou serviço. Liderança. É ensinar, é mostrar o caminho e desenvolver. Acho que liderança é clareza. Que é tão difícil, né? As pessoas serem claras hoje, coesas, objetivas. Um erro que todo empreendedor deveria evitar. Eu acho que é se acomodar. O que fez chegar até aqui não é o que vai levar amanhã. E essa curva antes eram 5 anos, 3 anos, agora em 6 meses o mercado muda. Acho que é interessante o empreendedor não tentar fazer tudo sozinho. Gente, tem tanta gente diferente, tanta gente melhor que a gente em tanta coisa. É importante a gente entender no que a gente é bom, o que a gente, de repente, delegando ou pedindo ajuda, a gente vai crescer muito mais. E até mesmo as terceirizações. Então, por exemplo, tanto o RH, a parte financeira, o que não é a área fim da sua empresa. Será que tudo precisa estar dentro? Talvez, e o próprio marketing, o quanto ter uma empresa e com outras pessoas especializadas pode catalisar e te dar tempo para você focar no seu produto e serviço. Uma ferramenta indispensável. IA. Mas aí eu traria as IAs conversacionais, então a gente tem o ChatGPT, o Cloud. Acho que se você não está usando, e aí não é num alarde, mas sim você está atrasado, porque muita coisa ele vai organizar, ele vai trazer de forma mais rápida e com uma certa curadoria. E lembrando, não existe IA boa, barata, e em geral você vai ter que sim assinar os prós e você vai ter que configurar as suas IAs para ter as respostas adequadas ao que você precisa. Tem alguma, João? Cara, eu tava pensando sobre uma habilidade que é muitas vezes underrated, subestimada, assim. Cara, um bom uso de WhatsApp em 2026 é uma coisa às vezes tão básica, mas que faz tanta diferença com fornecedores ou colaboradores, né? A velocidade de resposta, a organização, clareza na mensagem. Hoje o brasileiro está disposto a esperar 5 minutos para ser respondido por uma empresa. Então, quantas vezes a gente escuta, o lead era ruim. Talvez o seu lead só comprou já do seu concorrente porque ele respondeu em 2 minutos. Com certeza, né? O WhatsApp realmente é simples, mas poucas pessoas sabem usar. É o arroz e feijão você bem pode feito. ter feito puta marketing, tráfego pago, influenciador. Você demorou 6 minutos, você perdeu esse lead. Um livro que mudou a forma de vocês de empreender. Poder do Hábito. Eu falei que eu quero 2 indicações diferentes, mas... Ainda bem que eu falei logo. Eu vou falar uma que eu estou lendo e ela tá me trazendo muitas reflexões. Esse livro não tem nada a ver com o empreendedorismo e todas as vezes que eu tô lendo ele, eu em off já falei com a Carol que eu tô lendo um livro chamado A Fé Explicada, que é um livro que fala sobre várias questões, explicações de Deus. E teve uma determinada fala do livro que ele falou assim: se determinada pessoa não sabia que determinada coisa era errado, Deus não vai punir essa pessoa por aquilo ser um pecado. Depois eu fiquei pensando assim, cara, se Deus não pune uma pessoa que estava desalinhada,
como que eu vou tratar sou meu eu? colaborador que muitas vezes não tinha as ferramentas e a clareza de informações para estar desempenhando o papel dele esperado? Sabe, às vezes a gente critica tanto, eu vejo tanto empresário reclamando de time, reclamando de não sei o que, e eu fico assim, cara, claro, eu acho que tem muitas vezes gente que, mesmo tendo o caminho e as ferramentas, não executam, mas é importante a gente fazer do nosso lado também. Com certeza, com certeza. Esse livro é Fiz muito bom. fiz um paralelo, fui longe, mas tentei... Deixa eu falar, eu falo que acontece muito isso quando a gente empreende. A gente fica nas leituras técnicas apenas. Eu adoro literatura e me ajuda muito a fazer paralelos com minhas coisas do dia a dia, né? Os clássicos principalmente. Então, vale muito a pena a gente sair da nossa caixinha, assim, a gente abre muito a cabeça para muitas coisas. Agora, eu acho que tem um sintoma que eu até conversando com o time, porque eu tô levando muito essa pauta, inclusive da leitura, para todos os times. O nosso poder de atenção para a leitura diminuiu drasticamente. Obviamente é um efeito colateral das redes sociais. E isso impacta muito. Às vezes, para eu ler um livro hoje, eu não consigo a quantidade de páginas que eu conseguia no passado, porque minha mente ela tá mais acelerada. E às vezes, por exemplo, até para ver um filme hoje, eu tô me forçando a deixar o celular longe, porque senão é automático. Eu nem preciso, mas essa é a ferramenta, a gente trabalha com isso, mas cada vez mais uma autoanálise e uma responsabilidade de como a gente usa isso. Porque sim está afetando. Com certeza, com certeza. Uma marca brasileira que vocês admiram? Cara, uma marca brasileira que recentemente eu comecei a olhar com muito carinho, vou longe aqui agora também, hein? Beto Carreiro. Cara, eu tenho vários familiares, enfim, conhecidos, amigos, pais que levaram seus filhos lá recentemente. E eu acho que é uma marca que se reinventou tanto, fizeram parcerias com empresas tão internacionais, assim. Não sei quem acompanha, mas para quem tem filho pequeno, eles hoje são parceiros da DreamWorks, são parceiros da Hot Wheels, eles fizeram uma revolução. E é tão legal quando a gente vê negócios brasileiros saindo da nossa caixinha, né? Então foi um case recente que eu parei para olhar e vi com carinho. Acho que quanto mais eu viajo, e aí o seu olhar começa a ficar muito diferente sobre o Brasil e muito mais carinhoso sobre a nossa casa. Acho que a gente tem muito mais a síndrome do vira-lata quando a gente não tem a oportunidade de conhecer fora. E quando a gente conhece fora, a gente conhece coisas incríveis, mas eu volto, pelo menos eu, amando muito mais o Brasil. E eu amo, por exemplo, ver Havaianas. Eu tô me recordando, eu acho que todos os países que eu fui, de alguma forma, você encontra uma Havaiana. E é um produto muito simples, mas que teve um branding e agregou valor que hoje ele é a cara do Brasil, entra no zero viés políticos de polêmicas recentes, mas de um produto que escalou, que mostra parte da nossa cultura e que agregou valor a uma borracha que custaria R$12 e que hoje vende na Europa em euros, aí multiplicando quase de R$200. Um conselho para quem está começando? Estuda. E hoje, se você não está estudando, é porque você é preguiçoso, porque tem conhecimento disponível. Eu acho que quem está começando não pode ter medo de arregaçar a manga e fazer o que for preciso. Acho que essa foi uma coisa que eu e o Marcos a gente levou muito a sério. Pra gente, durante muito tempo, não tinha tempo ruim. Teve até momentos do trabalho que eu acho que a gente fez coisas que não são sustentáveis. A gente estava chegando às vezes no escritório 8 da manhã, saindo 11 da noite. Tem uns cabelinhos brancos aqui já. Eu não acho que isso, assim, talvez não seja para todo mundo, mas acho que a pessoa que está começando, quer prosperar e tem essa ambição desse tripé que o Marcos falou, que é uma coisa em comum entre nós, cara, você tem que fazer o que for preciso, né? Você não pode, isso aqui não é para mim, ou... Assim, você não vai trabalhar 6 horas por dia. Não vai. Tem dia que não, tem semana que não tem nem final de semana. Vamos contar a verdade. Alguns eu tô envolvido com o trabalho. E são fases. Eu acho que, como o João comentou, na vida a gente tem vários pratinhos. Em determinados períodos da vida, um pratinho vai receber mais atenção do que outro. Tá tudo bem. Esse equilíbrio da rede social de acordar às 5 da manhã em banheira de gelo é coisa de influenciador. A vida real, você vai ter que abrir mão de algo. Um empresário que você quer ver aqui no Heavycast e que vocês vão fazer a ponte pra gente trazer essa pessoa. Olha, deixa eu pensar aqui. Pergunta boa. É porque eu fico com medo, porque se eu falo o nome de um, eu já tô pensando assim, não falou do outro. Já veio vários nomes na cabeça e pensei, a treta que vai dar. Você vai cortar essa parte aqui que a gente tá falando isso? Não posso falar. Não vou nada. É que a gente tá mas a gente pode aqui. editar depois. Não, brincadeiras à parte, eu acho que temos sócios incríveis que podemos fazer
ponte de estar aqui, acho que cada um falando de temas diferentes. Tô enviesado porque eu vim escutando um podcast do Gui agora cedo sobre dados, então conheço o Gui muito profundamente e eu descobri coisas novas hoje. Facetas ali da vida profissional. E acho que o Gui tá no momento que agora ele é professor da Conquer e tal, que talvez podem ter alguns insights interessantes aqui no Heavy. Excelente. Uma pessoa bem fora do seu círculo aqui, que mais eu acho que poderia agregar bastante aqui, é o meu ex-sócio, antes de eu ser sócio do Marcos, Eduardo. Cara, que ele é talvez um dos maiores especialistas aqui do Centro-Oeste no mercado de startups. Já é uma cultura de pessoas bem diferente. Hoje ele faz parte do board da Zapay, que é uma das startups talvez locais aqui que mais cresceu e expandiu nos últimos anos. Fazer esse convite depois para o Edu vir fazer parte aqui do Heavycast com vocês. Excelente, a gente já tem 2 episódios, gente, né, com super empresários aqui, obrigada. E a gente está indo para o nosso encerramento. Eu tenho 2 perguntas finais para fazer para vocês. Muitos empreendedores, enfim, lideranças assistem, né, o nosso Heavycast. E eu queria que vocês se colocassem nessa pergunta aqui para dar um direcionamento, né? João, gente, é conselheiro, né, na Moá, então às vezes surgem essas situações. Imagina que o empresário acabou de escutar aqui o nosso episódio, uma segunda-feira às 8 da manhã, e ele pode fazer uma mudança na semana dele. Qual que vocês recomendariam? Que mudança seria essa? Estruturar feedback individual e constante para o seu time, como um ritual, que a equipe saiba quando vai acontecer, organize as ideias para levar e que você também chegue preparado para usar bem aquele tempo. Coloque um espaço delimitado de tempo. Se a sua operação for presencial, faça presencial, mas não é uma barreira. Hoje a gente faz 100% online o feedback para balizar todas as pessoas do time, independente de quem está presencial ou online naquele dia. E é isso, acho que feedback é uma das ferramentas mais importantes de alinhamento e clareza. E clareza foi um dos tópicos que a gente falou sobre chegar em algum resultado. Então, acho que feedback não demanda dinheiro, você não precisa contratar alguém. Comece, depois você vai melhorando. Já que estamos aqui no Heavycast falando sobre gestão de pessoas, eu acho que um insight legal para o empresário que está nos ouvindo tentar fazer uma mudança é assim. Eu acho que em pleno 2026, a gente tem muitos colaboradores que trazem sempre aquela máxima, às vezes eu não sei o que o meu chefe quer, ou às vezes as minhas lideranças são muito inconstantes, uma hora eles querem uma coisa, outra hora eles querem outra. E eu acho que um diferencial é tentar trazer continuidade, causa e consequência, né? Passa um feedback, a pessoa resolve, parabenize ela, promova ela, ou você trouxe um objetivo para a empresa e fulano foi um colaborador que te auxiliou muito para alcançar aquilo, exalte isso na frente do seu time. A gente fala tanto sobre, às vezes, isso pode parecer coisas tão básicas, mas às vezes na correria do nosso dia a dia, na correria de reunião, na correria de fechamento de contrato, a gente às vezes deixa de fazer coisas que para o nosso time são básicas, né? De conseguir ter uma comunicação que a pessoa consiga entender um caminho, executar esse caminho e, sabe, só aquele breve joinha de, esse é o caminho que eu queria que você fosse. Que portas vocês esperam abrir nos próximos anos? A gente quer levar alguns prêmios nacionais que deixem muito claro nossa qualidade técnica, criativa e de resultado para os nossos clientes. E queremos cada vez mais dar orgulho para Brasília, atendendo clientes a nível nacional e mostrando que, além de uma cidade política, somos uma cidade empresarial, criativa e cheia de talento. Ano passado a gente teve a oportunidade de atender nossa primeira empresa aberta na Bolsa. Foi um belo desafio. Eu acho que assim, a gente está num caminho de cada vez mais atuar com negócios cada vez mais relevantes. E ele traz um friozinho na barriga, mas vai com um friozinho na barriga mesmo, enfim. O Marcos comentou sobre esse viés, a gente não está indo num caminho de marketing político ou trabalhar com licitações, então quem são os grandes players e o que eles pedem de uma agência que talvez a gente ainda não tenha ou está em desenvolvimento. Então esse é o caminho que a gente está buscando trilhar. Gente, que alegria receber vocês. Eu falo que a conversa até se estende, porque, gente, é uma aula, é sempre uma aula com eles. A gente sempre aprende alguma coisa. Muito obrigada. Quero dar um espaço para as últimas palavras de vocês, mas agradecer de coração a aula que vocês sempre dão, o espaço, o exemplo, né? Vocês são grandes referências. E quem não conhece ainda tá totalmente desconectado da vida, tá? Vocês precisam conhecer a Gin, o trabalho deles. É incrível. Obrigada mesmo.
A gente que agradece e quem quiser se aprofundar um pouco mais, até para acompanhar o seu time, a agência ou profissional que cuida da sua comunicação, eu tenho um curso dentro do LinkedIn Learning. Ele é disponível para todas as pessoas que são usuários premium no LinkedIn, mas a dica dá para você experimentar por 30 dias. É um curso rápido na lógica de microlearning, então são vídeos de até 3 minutos que eu dou todos os fundamentos do marketing e não só para quem é executor, talvez muito mais para quem precisa entender o processo para acompanhar melhor e liderar melhor. Então são 2 cursos, Fundamentos do Marketing, para quem quiser se aprofundar. A gente tem inteligência artificial aplicada também ao marketing dentro da plataforma. É muito fácil de me achar, Marcos com Vinícius com O, lá dentro da plataforma. Gente, queria agradecer também a Carol aqui o convite. Carol, que é uma grande parceira. A gente também vai acabar mandando esse podcast para vários dos nossos conhecidos. Quem já conhece a Gi, mas também não conhece a Hev. Hev é nossa fornecedora, são parceiraços nossos, referências em RH e gestão de pessoas. Então, e também agradecer ao Marcos, meu parceiro de todas as horas na GIM. A gente traz essas visões complementares, cada um traz um pouquinho sobre nós e que a gente continue crescendo daqui, crescendo daí, prosperando juntos. Parabéns, gente, parabéns, obrigada, fique atento, o nosso episódio vai ao ar a qualquer momento e você pode conferir outros episódios também aqui no canal da Hev Gestão de Pessoas.